Não te falaram isso sobre mediunidade, fique bem atento. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, que pontos que não te avisaram sobre mediunidade. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar nesse vídeo sobre o que não te falaram sobre mediunidade, o que não te avisaram sobre como seria a mediunidade. É claro, existem muitas coisas escritas, muitas coisas são comentadas, existem muitos assuntos que são repetitivos lá no YouTube e às vezes até falados por pessoas que não são médiums, que não exercitam mediunidade, leram ou ouviram falar ou sei lá. Então, vamos falar especificamente de como, o que acontece que as pessoas não te falam, não te avisam no centro espírita, ou seja, em livros ou tudo mais. Vejam que, quanto a livros principalmente, quanto a questão da literatura espírita, ela fala muito bem da questão técnica, da questão moral, ela fala muito bem da mediunidade em diversos aspectos, quanto ao exercício, quanto a você compreender que tipos de mediunidades existem. É claro, não abrange o universo todo, porque como o próprio Kardec disse no Livro dos Médiuns, esse livro não tem a pretensão de saber tudo sobre a mediunidade. Então vejam, a questão existem certas situações que não são faladas. Primeiro, muitas pessoas dizem que médiuns vivem doentes. Não, isso não é uma verdade. Existem pesquisas feitas por psiquiatras, tá? Cientistas em universidades que comprovam já que grupos de médiuns, comparado a grupos de ditos não médiuns, ou seja, pessoas que não exercitam a mediunidade, são mais saudáveis. Os médiuns costumam ser mais saudáveis que aqueles ditos não médiuns. Então isso já é algo que se observa de diferente, que está fora da crença que as pessoas acreditam que é de um jeito e na verdade é de outro. Outra coisa importante que as pessoas costumam falar é que médiuns costumam ser pessoas perturbadas. Também provindo da mesma pesquisa, como eu falei para vocês, provinda de psiquiatras, os médiuns costumam ter uma saúde mental melhor que a média em geral. Aí as pessoas me dizem, mas Anderson, tem médiuns que são perturbados, são pessoas que se perturbam como qualquer outra, que tem os seus surtos, que tem psicopatologias, porque médiuns não são livres dessas doenças, eles podem ter sim. E outra, quando esse descontrole provém, ele está conectado à mediunidade, na verdade, ele é pelo descontrole do médium em relação à sua mediunidade. Ele não compreende ou não quer compreender. Ele não aprende e não quer aprender. Ele não quer conduzir a sua mediunidade. Então ele deixa ocorrer de qualquer jeito e isso traz certos transtornos para ele. Outra questão que as pessoas falam às vezes, que não é verdade, é que médium não pode, geralmente não tem relacionamentos saudáveis, sempre está tendo problemas amorosos, dificuldades de relacionamento. Não é uma regra também. O médium pode se relacionar com qualquer pessoa do jeito que ele quiser. E se ele tem algum tipo de problema, está sendo gerado pelo comportamento dele, por questões particulares dele. Então, outro ponto interessante sobre a mediunidade, que muitas pessoas dizem assim, é ruim porque mediunidade você só fica vendo coisa ruim. Vendo o espírito atrasado, vendo coisas das trevas, vultos. A mediunidade, meus amigos, ela vive de foco. Foco. Qual é o seu foco? O seu foco é sempre medo? Você está sempre com medo do que vai ver? Então, naturalmente, esse medo vai atrair coisas compatíveis com o medo. Se você é uma pessoa que pensa que também existe energia divina, existe Deus no mundo, existe Jesus, existem bons espíritos, que você tem mentor espiritual e tudo mais, certamente você vai ver coisas boas e sentir coisas boas. Às vezes os médiuns se isolam
em percepções negativas. Eles passam a acreditar que o mundo espiritual é só aquilo. Talvez você ainda seja daquele persistente, mas Anderson, a minha vida inteira eu só vi coisa ruim. Você tem que buscar ver coisas boas. Não é uma questão assim de eu vou esperar chegar. Também chega. Mas se você chegou num patamar disso se repetir, você precisa fazer força para sair dessa conexão vibratória. Veja que existe uma conexão vibratória. Você se acostumou a ver a vida desse jeito, assim como na sua vida comum, no seu dia a dia. Não existem pessoas que são mais desanimadas com tudo? Não existem pessoas que tudo desistem? Tudo para elas é chato? Tudo elas acham que não vai para frente, que o mundo é desânimo, que o mundo é tristeza, que o mundo é violência, que o mundo é se ferir o tempo todo? É uma visão de mundo. E o mundo existe para você de acordo com a visão que você exercita. Existem outras situações e agora preste bem atenção. É claro que você vai poder ver, entrar em contato com bons espíritos, mas significa que tudo vai ser seguro na sua vida, maravilhoso, você vai estar envolto numa auréola de luz e protegido numa redoma por espíritos superiores? Não. Não. Geralmente sediar, porque sediar parece que todos os espíritos assediam. Às vezes tem espíritos que só querem ajuda, né? Ou querem uma conversa, querem um momento ali que seja sentido, que alguém preste atenção nele, só isso. Então vejam, às vezes esse espírito sabe que você está percebendo, que você sente a energia dele, a fala, a mente, sei lá. Às vezes, meus amigos, eles nem entendem isso. Eles só sabem que você percebeu que ele está ali. Né? Então você, de certa forma, vai atrair mais espíritos. Para você que trabalha em centro espírita, talvez não falem isso para você. Mas quem trabalha em centro espírita, principalmente com obsessão, é visado por espíritos obsessores dos outros. Então, às vezes, você está lá trabalhando e sim, aquele espírito te ameaça, diz, olha, porque eu vou te pegar, porque eu vou na sua casa. E ele vai muitas vezes, ele vai. A questão, talvez você diga assim, mas Anderson, isso é perigoso? Talvez. Depende. Como você leva a sua vida? Você leva a sua vida sempre, né, de qualquer jeito, nos excessos, nos vícios, no descontrole? Então talvez seja perigoso, talvez você nem devesse estar participando de reunião mediúnica, se você não tem controle na sua vida. Se você simplesmente deixa tudo acontecer de qualquer jeito, cai nos vícios, nos problemas, nos excessos, né, nos descontroles da sua mente, do seu comportamento, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, se você está nesse patamar, não é para você estar trabalhando como médium ainda. Primeiro você tem que preparar o chão da sua casa. Né? Se você tem controle e está muito bem com experiência disso e tudo mais, naturalmente você até já sabe. Você até já sabe que sim, muitos espíritos às vezes visitam a sua casa tentando descobrir um calcanhar daquele seu, para eles verem se conseguem de alguma forma puxar o seu tapete. Afinal de contas, você está atrapalhando o trabalho dele lá, com a vítima de obsessão dele. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, às vezes são coisas que não se comenta. A pessoa que é médium, que também trabalha com espiritualidade, muitas vezes os mentores ou equipes espirituais estão criando dinâmicas na mente desses médios de forma que ele possa se autodescobrir mais, de forma que ele possa evoluir, crescer. Veja, ser médium, não, mais uma vez eu repito, ser médium não é estar numa redoma de proteção de luzinhas, ou também mergulhado no umbral o tempo todo. É um trabalho como qualquer outro. Então veja que, às vezes, por exemplo, você pode ter sonhos ou projeções, rememorações do passado, visões da sua morte em outra encarnação. Algumas pessoas dizem, Anderson, que perturbador. Né? Na verdade, isso não é para ser perturbador. É para ser, vou inventar uma palavra, ensinador. É para você aprender com essas experiências. O desapego, o amor, o carinho, o valor à vida, uma série de situações. Às vezes a pessoa acha que indo para o centro espírita, tudo vai ser somente luz. A partir daquele momento vai viver, né, num mundo zen. Mas não é. O médium tem problemas como qualquer outra pessoa na vida e ele precisa administrar como qualquer outra pessoa na vida e não dependendo de mentores espirituais, dependendo
de ser salvo, de ser o tempo todo auxiliado. Aí onde existe outra coisa que não te falam às vezes no centro espírita, ou às vezes, sei lá, qualquer outro médium, não te explica. As pessoas acham que indo ao centro espírita, ou trabalhando como médium, ou desenvolvendo a mediunidade, vão ser o tempo todo protegidos e salvos de tudo. O pneu do carro não vai furar, não vai faltar dinheiro em casa, não vai pegar doença, né? Não vai ter gripe, não vai pegar Covid, os relacionamentos vão ser maravilhosos. Não. Não, você vai ter problemas como qualquer outra pessoa. O médium às vezes tem que ser até mais atento, porque, por exemplo, num caso de um espírito vingativo, ele pode, por exemplo, ir na sua casa. Talvez ele não consiga atingir você, mas talvez ele consiga influenciar o seu marido, a sua esposa, um filho, de forma a ele se perturbar-se para que ele perturbe você, indiretamente. Aí onde, meu amigo, minha amiga, você tem que ter habilidade, experiência e estudo para detectar essas coisas e buscar formas dinâmicas de tratar cada situação, de saber o momento que você não vai explodir, que não vai brigar, o momento que você vai agir, o que você deve fazer, a interação que você tem que ter no centro, trazer a sua família para o lado espiritual, para que também possam angariar para si mesmos, eles em si mesmos, suas proteções particulares e não um guarda-chuva de mentores espirituais ali. Né? Nem Jesus tinha isso. Já até Jesus, quando ia para o deserto meditar, era assediado, né, por espíritos lá. Então, meus amigos, estas são algumas coisas que não são para assustar você, mas para preparar você. E saiba, médium é uma pessoa livre, com muito amor, muita alegria, pode vivenciar a sua vida. É claro, não indo atrás dos excessos. Excesso não é bom para ninguém, não é só para médium, é para ninguém. Né? Educando-se, autodescobrindo-se, melhorando-se e praticando a caridade. E isso é muito bom. Ser médium é ser feliz, ser médium é ser saudável. Ser médium é estar se autodescobrindo na direção de Deus. Então, meus amigos, obrigado por ficar até aqui. Muita paz, muita luz. Até a próxima.